E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CompaCast, o podcast do Colégio Companhia de Maria, o Compa. Hoje, o papo vai ser sobre esporte e empreendedorismo com o campeão mundial de judô. É isso aí. Nosso convidado é sinônimo de dedicação e conquistas. Ele é judoca campeão mundial, medalhista olímpico e empreendedor. Além disso, sua metodologia de ensino é parceira do Compa. Com a gente hoje, Thiago Camilo. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a minha carreira, minha trajetória no esporte. O Compa é um colégio que eu tenho um carinho muito especial, minhas filhas estudam aqui, então para mim é um privilégio participar hoje dessa entrevista com vocês. Neste episódio vamos falar sobre sua trajetória do judô, sua visão sobre o esporte como ferramenta de formação, seu trabalho na promoção da saúde e como ele equilibra a vida de atleta e a vida de empreendedor. Este é o CompaCast, eu sou a Natela do 9º ano. E eu sou o Miguel, estudante da primeira série do ensino médio. Não se esqueçam de seguir a gente, deixar aquele like, ativar as notificações, acompanhe o CompaCast no Spotify ou no seu streaming de áudio preferido. Thiago Camilo iniciou sua carreira no judô ainda na infância e rapidamente se destacou, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e o bronze em Pequim 2008. Foi campeão mundial em 2007 e acumulou diversos títulos ao longo da sua trajetória. Além das conquistas no tatame, Thiago também é um empreendedor apaixonado pelo desenvolvimento humano e pela promoção de saúde por meio do esporte. Ele criou a metodologia Thiago Camilo, que hoje é parceira do Colégio Compa, ajudando na formação dos jovens por meio do judô e seus valores. Eu tive uma carreira no alto rendimento, por 20 anos eu fiz parte da seleção brasileira e eu tive o privilégio de viajar ao mundo, conhecer as melhores metodologias de ensino do mundo, conheço mais de 50 países enquanto atleta e a ideia da criação da metodologia foi exatamente de transmitir aquilo que eu aprendi enquanto atleta, com os meus técnicos e viajando pelo mundo. É uma extensão da minha carreira e eu acredito que seja também um legado daquilo que eu conquistei para o Brasil, que não podia, obviamente, acabar em mim, né? Senão seria muito pouco. E nós, atletas que tivemos sucesso enquanto atleta de alto rendimento, eu acho que essa extensão daquilo que nós conquistamos para também levar qualidade, excelência e principalmente acesso ao esporte, deveria fazer parte da vida de todos os atletas que vivenciaram isso. Então, me sinto nessa missão de vida agora e estou muito feliz de, aos poucos, estar implementando aquilo que é tão sonhado, que é a minha metodologia. Thiago, o judô vai muito além da luta, né? É um caminho de disciplina e formação de valores. Como essa filosofia impactou na sua vida desde o início? Sensei Jigoro Kano, fundador do judô, ele criou o judô em 1882, no Japão, com um simples objetivo de resgatar os valores da cultura japonesa. Nesse período, o imperador Meiji, na época, ele havia aberto o Japão para as relações com o Ocidente, e com a Europa e com a América, e começou a entrar muita influência da cultura do Ocidente no Japão. E eles perceberam que muitas lutas começaram a ser praticadas em praças públicas, apresentações, desafios, e eles entenderam que aquilo não era a verdadeira cultura da arte marcial japonesa. Sensei Jigoro Kano, então, recriou o judô, restabeleceu novas regras, né, tirando algumas técnicas traumáticas que machucavam. Ele era praticante de Jujutsu, e ele acabou criando o judô. Então, basicamente, o judô traz essa questão da filosofia já na sua essência, no seu nascimento, e eu, como embaixador do judô, eu acredito que nós devemos também caminhar para essa direção. O judô, em 1964, em Tóquio, ele estreou como uma modalidade teste nos Jogos Olímpicos, e ficou fora de 68, no México, mas já em 72, em Munique, já estreou como um esporte já na agenda olímpica. Então, desde então, o judô sempre esteve presente. Não era uma vontade muito grande do Sensei Jigoro Kano, porque ele achava que a competição poderia estragar os verdadeiros valores do judô, e ele realmente acabou se dedicando muito à questão da educação. Seus alunos se tornaram pessoas importantes no Japão, como professores, governadores, reitores, prefeitos,
e introduziram o judô na grade curricular da escola. Então, hoje, basicamente, todo japonês hoje em dia teve contato com o judô. Então, isso mostra que o judô, além de uma arte marcial, é uma atividade que realmente compartilha os seus valores e impacta a formação dos indivíduos. Sua trajetória é repleta de conquistas, mas também de desafios. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira e como você encontrou forças para superar? Pô, eu tive, assim, muitos desafios, né, na minha vida enquanto atleta de alto rendimento, né? Quando eu tinha 14 anos, eu estava na sala da minha casa, sentado no sofá, assistindo os Jogos Olímpicos de Atlanta. E naquela semana eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, um dia lutar uns Jogos Olímpicos. Eu me mudei para São Paulo, 14 para 15 anos, foi bem difícil morar no alojamento, numa república. O meu irmão mais velho veio comigo. Nós dividimos um quarto extremamente pequeno, a cama era de alvenaria com tijolo e uma madeira e um colchão. Mas o nosso sonho era muito grande. Então, a primeira renúncia que eu tive no esporte foi exatamente essa, de deixar essa ligação com a minha família, né? E eu falo que a renúncia não é o quanto você dá, é o quanto você está disposto a abrir mão do seu sonho. Então, assim, eu tive que abrir a mão de muitas coisas enquanto jovem, que são coisas que o jovem acaba passando, né? De sair, de se divertir, de ter uma vida normal. Então, isso foi. Eu praticamente não tive isso, porque no começo do ano eu estava praticamente quase todos os anos na Europa, competindo e treinando. Então, assim, eu nunca pulei carnaval na minha vida, para vocês terem uma ideia. Então. Isso foi assim uma questão de uma grande renúncia que eu tive. Mas depois de Sydney, que eu conquistei minha primeira medalha olímpica, fui medalha de prata com 18 anos, eu passei por uma cirurgia, eu tive uma infecção, uma complicação, e ali foi o momento mais difícil da minha vida, não só como atleta, né? Foi um momento que eu fiquei quase um ano parado, com uma grave infecção na perna. Isso comprometeu minha saúde, depois os médicos até falaram, na época eu nem me preocupava com isso, mas foi realmente muito grave. E eu acredito que esse foi, assim, o pior momento da minha vida. O judô ensina muito sobre respeito e perseverança. Como você vê a relação do esporte e da educação na formação das próximas gerações? Eh, Bom, vocês são de uma geração muito diferente da minha, né? Eu nasci em 82, eu tenho 42 anos, e, assim, hoje vocês têm muitas distrações, né? Eu sempre falo, onde está a atenção de vocês, né? Onde está o foco de vocês? Realmente vocês estão colocando energia naquilo que vai ficar, que é perene, que é um grande objetivo que vocês têm para a vida de vocês? Ou vocês estão se dedicando e colocando energia naquilo que vai passar, né? Porque prazeres passageiros, eles podem trazer até uma alegria momentânea, mas a longo prazo isso traz um buraco, né? Traz eu falo que até uma frustração, né? Então eu vejo que vocês precisam, ter em mente que a dedicação, a disciplina, vocês nunca jamais desistir do sonho de vocês. Eh, e às vezes eu falo até para as minhas filhas, né, vocês são da geração Peter Pan, né, que às vezes vive na terra do nunca e, assim, que é tudo muito fácil. E aí eu sempre procuro, quando eu tenho oportunidade de falar, que a gente sempre vai sofrer um momento na vida. Não tem jeito, um momento a gente vai passar por dificuldades. Você escolhe passar por dificuldades agora, que vocês são jovens, que vocês têm energia, vocês têm muito força física, ou vocês sofrem lá na frente, onde é mais difícil vocês aprenderem. Então, e assim, essa história que eu conto não é minha história, é a história de todos os atletas, até porque eu li a maioria das biografias, do Federer, do Nadal, do Djokovic, do Muhammad Ali, do Lance Armstrong, eh, de grandes atletas eu li, Ayrton Senna, e assim, a filosofia de vida deles é a mesma, a busca pela excelência, jamais entregar mais ou menos, ser comprometido com o sonho, jamais desistir, né? Então acho que isso são valores que o esporte trouxe para minha vida e eu procuro passar, porque nós precisamos de vocês. A gente precisa de vocês lá na frente decidindo por nós. Então vocês serão os prefeitos, vocês serão os governadores, vocês serão os médicos, vocês serão os engenheiros. E quanto mais fortes vocês forem, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, nós teremos uma geração e um país muito melhor. Então,
não percam tempo naquilo que não vai ficar para vocês. Se dediquem naquilo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. A metodologia Thiago Camilo é parceira do nosso colégio. Como surgiu essa iniciativa e qual é o impacto que você busca trazer para as crianças e jovens? Quando eu estava competindo, estava ali me preparando para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Eu já estava com 30 anos. Eu sabia que eu ia competir ali e os Jogos do Rio de Janeiro seriam o meu último ciclo olímpico. E eu já estava mais ou menos encaminhando a minha carreira para aquilo que eu ia fazer pós-carreira, né? A grande dificuldade para os atletas de alto rendimento é eles fazerem essa transição. Porque imagina, eu comecei com 5 anos, passei 31 anos em cima do tatame, fazendo a mesma coisa, e de repente você para de fazer aquilo, você começa uma nova atividade. Novo ainda, né? Com 36 anos a gente não tá nem no meio da vida, assim, espero. Então, tem muitas pessoas que falam que o atleta ele passa por dois lutos. O primeiro luto quando ele para de competir, e o segundo luto que é quando ele faz a passagem, né? Então são duas mortes que nós passamos. A primeira morte é essa quando você para de competir, e a segunda morte é realmente quando a gente parte a gente faz a passagem, né? Então eu já tinha isso em mente, que eu gostaria de dar continuidade na minha carreira de uma forma muito organizada, trazendo a minha experiência dessa viagem pelo mundo, né, e tudo aquilo que eu aprendi. E aí, eu sou muito amigo do Gustavo Borges, foi nadador, medalhista olímpico, e tem a metodologia também. E aí eu fiz algumas conversas com ele, tive algumas reuniões, e aí eu percebi que isso era um projeto legal para eu me dedicar, que era a metodologia, e que eu pudesse levar isso, a minha experiência, para as escolas particulares e escolas públicas. Porque se nós vermos os grandes exemplos das potências, eles não fazem educação física na escola, isso não existe. Eles fazem esporte, é treinamento. Então, e você vê o quanto isso impacta diretamente no desenvolvimento de habilidades e competências, é absurdo o que isso acaba impactando na vida deles, na persistência para você passar numa boa faculdade, na persistência de você entrar numa empresa e você perceber que não vai cair do céu, que você vai precisar de muita dedicação, você vai precisar chegar antes, você vai ter que ficar até mais tarde para você subir na empresa, para você ser promovido dentro da empresa. Então, tudo isso que eu aprendi, eu procurei da melhor forma envelopar isso numa plataforma que é a metodologia, aliando, né, a minha experiência com a parte pedagógica, que é importante, mas colaborando de uma forma efetiva para a formação dos alunos com aquilo que eu aprendi, que eu domino, que é o judô. Então, estar aqui no Compa é também colaborar com isso, colaborar com o meu país, porque não existe uma nação sem bons professores. Só tem bons médicos porque ele teve bons professores. Só tem bons empresários porque eles tiveram bons professores. Assim como os engenheiros, como os professores, como físicos, químicos, biólogos. Se nós temos pessoas excelentes no mundo, é porque eles tiveram bons professores. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser professor de judô, assim como acredito que os professores aqui também têm muito orgulho de colaborar na parte da formação, porque eu sei o quanto os meus professores foram importantes para mim, né? Eu jamais teria esse conhecimento se eu não tivesse bons professores. Então, acho que aqui no Compa eu fico muito feliz de saber que esse objetivo está sendo cumprido aqui, que também é a escola das minhas filhas. Você é um empreendedor, mas como foi essa transição do mundo para o esporte e para os negócios? Quais desafios tiveram no meio? Muitos. O primeiro é ter a humildade que eu precisava começar tudo de novo. Então hoje eu terminei minha carreira como faixa preta, hoje eu sou faixa preta sexto grau, né, faixa branca e vermelha Kodansha. Eu tenho só mais uma faixa para frente, no nono grau, que é a última faixa do judô. E o que eu percebo é que quando você começa alguma coisa nova, aquilo te dá um medo, te dá uma insegurança, né? Porque eu não conheço aquilo, eu não sei sobre aquilo. Então é como se você estivesse começando novamente, você se torna novamente uma faixa branca. É como se eu estivesse começando no judô com 5 anos. Então, assim, eu não sabia nada sobre dar aula de judô para criança,
Eu não sabia nada sobre criar um aplicativo, eu não sabia o que que era User Experience, UI, UX, eu não sabia o que era sobre processos pedagógicos, sobre pedagogia infantil, mas eu fui atrás disso, eu fui ler sobre isso, eu fui pesquisar sobre isso, e eu fui me capacitar sobre isso. Então, a minha academia, quando eu abri ela em 2017, né, eu falava que seria uma academia conceito, um flagship, como falam nos Estados Unidos, né? Você vai lá na Quinta Avenida, tem lá todos os flagships. Você vai na Apple, você vai nas lojas mais importantes, é a loja modelo, né? Então a academia era como se fosse isso. E ali todos os dias no tatame, quando eu entrava ali, era uma oportunidade de eu escrever uma nova página na minha vida, nesse novo processo que era de ser professor. Então, assim, acho que o primeiro ponto é ter aceitação que eu não sabia nada. E vem muito da humildade, né? Não é porque eu fui campeão mundial, fui campeão medalhista olímpico, que eu me acho melhor ou maior que ninguém. E eu falo que o seu conhecimento, ele abre portas. A sua condição financeira abre portas. O seu conhecimento, ele pode te levar a alguns lugares, mas a humildade que mantém as portas abertas. Quando você tem humildade, ela abre as portas, mas mantém as portas abertas. Então, foi um desafio muito grande, porque eu precisava recomeçar, eu precisava replanejar e eu precisava redirecionar minha vida. Então foi um desafio muito grande, mas eu tinha passado isso no esporte, comecei com 5 anos, ganhei, perdi, né? Então, assim, esse processo de desenvolver resiliência, de jamais desistir, eu comecei também a aplicar nesse novo processo, que foi isso da metodologia. Além de atleta e empreendedor, você é pai. Como você equilibra sua rotina e quais valores do judô você busca transmitir para seus filhos? É difícil, né? Porque, primeiro que eu não forço nada para elas. Que isso tem que ser uma decisão delas, né? Se elas querem fazer esporte competitivo, de alto rendimento, isso tem que ser uma decisão dela, porque é duro, é difícil e às vezes é ingrato. Pensa que você treina 4 anos por um dia, né? Você treina 4 anos nos Jogos Olímpicos para você lutar um dia. E a luta dura 4 minutos. Então, seu sonho, ele pode durar 4 minutos se você perde a primeira luta. Então, é uma decisão que deve ser muito pessoal. Eu não posso impor isso para elas. O que eu tento repassar são os valores do esporte para que elas apliquem na vida delas. Sobre respeito, sobre hombridade, sobre amizade, jamais pisar em cima de ninguém para querer chegar a algum local, né? Então, e acima de tudo, que elas sejam felizes, independente do que elas façam, que elas sejam felizes e elas respeitem as pessoas. Só de você ser dessa forma, você já está na frente de muita gente, né? Com pequenas coisas, com pequenas competências, habilidades e comportamentos, e mentalidade principalmente, você já está à frente de muita gente. Então, o que eu procuro fazer para passar para elas é: eu ainda estou em processo de aprendizado. E isso é eterno, a gente nunca vai parar de aprender. Isso vai ser eterno. E segundo, né, eu tento ensinar com as minhas vitórias e também com as minhas derrotas. Porque você direcionar um filho é uma responsabilidade muito grande. E eles têm a oportunidade de aprender com a gente. E principalmente com os nossos erros. Então eu falo, ou você aprende com os meus erros, ou você vai aprender com a vida, né? Então a gente, às vezes, quando chega na adolescência, a adolescência significa rompimento, né? Rompe da família. Aí vira chato, o pai é isso, o pai é aquilo. Aí depois você vai para 20 anos, aí começa a achar o pai que é isso, não quer ficar, o pai é careta, aí passa 25 anos, aí meu pai não é tão careta assim, aí passa com 30, pô, meu pai é legal, com 40 anos, pô, eu tenho orgulho do meu pai, 50 anos eu quero aprender com meu pai, passou 60, 70, meu pai já foi, né? E podia ter aprendido com meu pai. Então, assim, eu tento passar isso para elas, para que elas sejam pessoas felizes lá na frente. Agora falando de autorrealização, o que significa sucesso para você hoje? E o que ainda falta para conquistar? Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, com o ser humano, não só como atleta, né? Primeiro, é ser feliz. E parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Não é tão simples assim. Porque hoje, em se tratando de Brasil, nós somos o país mais ansioso, o país mais sedentário, e onde os jovens passaram em ansiedade os adultos. Então, os adolescentes são mais ansiosos do que os adultos. O que está acontecendo com a nossa geração? Onde tudo pode, onde vocês têm liberdade para tudo, mas por outro lado, vocês acabam desenvolvendo uma ansiedade e uma frustração e
e uma depressão profunda às vezes, né? O que acontece? Então a gente precisa repensar sobre isso. A gente precisa parar, pensar e, e ver como que a gente pode melhorar lá na frente. Então, assim, a felicidade, ela sempre vem em primeiro lugar para mim. Em primeiro lugar, felicidade. Então, antes de eu falar assim, "Ô, filho, o que que você quer ser lá na frente? O que você quer? Você quer ser uma médica? Você quer ser professora? Quer ser atleta? Quer ser... O que que você quer?" Eu sempre pergunto, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como foi hoje? Tá legal? Né? Porque o início de tudo parte do seu estado de espírito. E o seu estado de espírito, você precisa entender que você tem que estar feliz. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, quanto mais felizes nós somos, maior é a possibilidade e maiores são as chances da gente ter sucesso na vida. Então, o ponto de partida é a felicidade. Fazer com amor aquilo que vocês estão se propondo a fazer. E aí depois o resultado é uma consequência de dedicação, de perseverança, de renúncia, né? Independente da área que vocês atuem. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que a metodologia chegue o mais longe possível. Que o meu projeto de judô chegue o mais longe possível e alcance as pessoas e toque as pessoas e mude também a mentalidade e o comportamento delas com a minha história, mostrando que eu vivi isso. Não é que eu li isso e estou passando isso. Não, eu vivi isso. Eu sei o quanto o esporte foi importante na minha vida. Eu sei o quanto o esporte transformou a minha mentalidade. Eu sei o quanto o esporte foi importante para eu entender os processos da vida. Então, isso é um direcional, mas a felicidade é o início de tudo. Que conselhos você daria para atletas que desejam seguir uma carreira empreendedora após a aposentadoria do esporte? Planejamento. Primeira coisa é você ter um bom planejamento e ser comprometido com o planejamento. Eu estava conversando com um diretor dos Arcos Dourados do McDonald's, né? Eles falam que é Arcos Dourados. E eles falavam que a cada ano, todas as metas são batidas a todo ano. Eu falei assim, Fernando, qual que é o segredo do Arcos Dourados? Né? Eu falei assim, Thiago, não é só o planejamento, é o comprometimento com o planejamento. Então você planeja e você se compromete 100% a executar aquele planejamento. Então, os atletas, às vezes, a gente sempre corre e depois tenta arrumar coisa, né? Tenta arrumar casa. Então a gente tem que preparar, planejar uma casa e depois sair. E não pode demorar muito, né? Então você precisa ter essa velocidade de raciocínio, essa velocidade de se programar e resolver os problemas também. Mas o planejamento é fundamental. Primeiro, você decidir o que você quer fazer, como você quer fazer e onde você quer chegar. Então isso daqui já é o início do seu planejamento pós-carreira. Ser destemido, não ter medo do fracasso, nem do erro, porque ninguém nasce gigante. Grandes empresas nasceram pequenas. Não existe empresa que nasceu já com tantos mil funcionários, né? Isso não existe. Então, eu falo que você ter essas competências, essas habilidades, né? Não ter medo de errar e nem de se frustrar, deve fazer parte do empreendedor que quer fazer diferença. Thiago, você como um exemplo de atleta de sucesso, que dicas e treinamentos você recomendaria para um judoca que sonha em ser medalhista olímpico ou mundial? Dica de treinamento é difícil, assim, porque se a gente for considerar o sistema de ensino no Japão, na Coreia, na França, na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, cada um tem o seu sistema de treinamento. Nós temos o nosso também, que é uma mescla da Europa com o Japão. É, O que que eu, assim, acredito, né, que o atleta deve ter? Ele, primeiro, ele sempre tem que fazer mais aquilo que lhe é pedido. Sempre. Você não faz só aquilo que o técnico pede. Você tem que sempre fazer alguma coisa a mais. Sempre. Segundo, o quanto você está disposto a lutar pelo seu sonho. As derrotas vão aparecer, as frustrações, as tristezas, isso vai fazer parte da sua vida, né? Sentir dor é muito diferente de sofrer. A dor da derrota, a dor de uma luta, a dor de uma lesão. Mas o sofrimento é diferente da dor.
Então, tendo essa consciência de saber que você precisa ter essas habilidades, já é um bom começo. E o resto é assim, você pegar o seu melhor dia, eu sempre falo, eu pegava o meu melhor dia, hoje eu vou acordar cedo, vou treinar, ficar mentalizando, fechava os olhos, como é o dia perfeito para você? Vou fazer isso, tá, ótimo. Agora eu vou repetir isso o mais tempo possível. O máximo de tempo possível, eu vou tentar repetir isso aqui. Amanhã de novo. E amanhã de novo. Por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos. Eu consegui ficar por 20 anos na seleção brasileira. Né? Então é a consistência do seu trabalho que realmente faz a diferença. Como você equilibrou sua carreira no judô com seus estudos acadêmicos? E que sugestões você daria para jovens atletas que também desejam conciliar esporte e educação? Acho que isso, assim, eu fiz direito 3 anos, tranquei a faculdade, porque viajava muito, não existia distância. Meu pai até queria que eu terminasse. Depois foi difícil, o tempo foi passando, competindo, viajando. E hoje eu tô agora já entregando o TCC de Educação Física, é mais para minha área. É, mas, assim, a estrutura brasileira é uma estrutura clubista, não é uma estrutura educacional igual é no Japão, na Europa, na América, né? Você pega, às vezes nós temos jogos nos Estados Unidos que são mais cheios do que o profissional, na liga universitária, né? No Canadá, por exemplo, o futebol feminino tem 3 ligas. Eu não sabia. Olha a organização deles, é liga universitária. Então, se o esporte brasileiro, na educação física, o esporte estivesse organizado dentro das escolas e universidades, seria muito mais fácil. O que que os Estados Unidos faz? Se você for uma excelente tenista, por exemplo, uma excelente judoca, ou um excelente nadador, e você aplica por uma universidade americana, eles te dão bolsa de estudos, 100%. Quanto custa uma universidade americana? É caro pra caramba. É caro. As famílias, eles economizam para poder pagar a faculdade para os filhos. Então, olha só como o esporte abre portas. Olha só como o esporte traz esses ensinamentos. Então, eu acho que conciliar isso é muito mais profundo do que só deixar aqui uma dica. A gente teria que mudar toda a estruturação competitiva, fazer com que o esporte fizesse parte dos programas escolares, escola pública, particular, ter uma liga que organizasse isso, né, ou uma federação, enfim. E aí as escolas pudessem realmente desenvolver esses esportes dentro das escolas de uma forma competitiva também. E você disse que você teve uma lesão. Eu queria saber como foi pra você, como você se sentiu com tudo isso, sabendo que ia ter que parar de lutar por um tempo, se afastar dessas coisas? Bom, fiquei muito triste primeiro, porque, assim, eu fiz uma cirurgia de bursite, que é uma cirurgia simples, e aí o médico, né, fez deu alguns pontos, e o normal é que aquilo vai fechando, secando, e depois os pontos caem, normalmente, ou o médico tira os pontos, né? E sempre ficava um buraco aberto, e por ali ficava sendo uma secreção, que era a infecção, o resultado da infecção que estava no meu joelho. Então, assim, eu não podia ir pro shopping, eu não podia sair muito, porque aquilo ficava vazando, eu tinha que fazer curativo e lavava, e aí eu fiz uma segunda cirurgia, aí depois eu internei novamente por causa dessa infecção, então, assim, foi um período muito difícil para mim. Mas eu jamais perdi a fé e a esperança. Eu sabia que eu ia ficar bem. Hoje, talvez eu não tivesse essa mesma maturidade que eu tive lá atrás, porque quando a gente é jovem, a gente não tem esse entendimento, né? Mas foi realmente um período muito difícil para mim. E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, voltar a competir em alto nível, né? Depois eu fui campeão mundial, conquistei minha segunda medalha olímpica, fui tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, ganhei mais 5 campeonatos pan-americanos, então assim, eh, foi realmente muito especial ter voltado depois de uma lesão tão grave como eu tive. No esporte, você teve alguma inspiração, algum atleta profissional que você já se inspirou? Tive alguns, eh, assim, no esporte, na minha época, né? Todo mundo admirava muito o Ayrton Senna, porque ele foi um ídolo na nossa época, todo mundo acordava os domingos para assistir, era uma festa, era um encontro familiar, todo mundo sentava na sala para assistir as corridas, e aquilo acabava unindo a gente ainda mais.
e ele representava o Brasil. Ele colocava, quando ele ganhava, ele dava uma volta com a bandeira e aquilo dava um sentimento de orgulho muito grande pra gente, de patriotismo. E eu acho que a gente perdeu um pouco disso, sabe? A gente precisa voltar a ter orgulho de colocar a bandeira do Brasil no peito, de você ver o hino tocar, de você ver a bandeira. Pô, isso me emocionava demais quando eu via isso, né? Então, depois, obviamente, teve os atletas judocas brasileiros, né? Em 96, em Atlanta, o Henrique Guimarães e o Aurélio Mel foram medalhistas de bronze. E foi ali que eu decidi isso, né? Foi ali que eu decidi que era isso que eu queria. Mas antes eu tinha visto o Rogério Sampaio ser campeão olímpico em Barcelona. Antes, ainda, com 6 anos, eu me lembro do Aurélio Miguel ser campeão olímpico em Seul, na Coreia. Então, esses atletas, eles fizeram parte da minha vida, eles foram inspirações para mim, e foi por eles que eu decidi que era isso que eu queria. Então, e hoje eu tô aqui como atleta olímpico e tem alunos que se inspiram em mim. E eles lá na frente serão os medalhistas olímpicos também, que eu vou contar as histórias deles. Então, assim, é um ciclo do esporte, é um ciclo da vida. Você está perto da sua última faixa. Você pensa em quando pegar ela, fazer uma competição? Ou agora mesmo você pensa, pô, tô só treinando, gostaria de fazer uma luta assim? Já pensou em entrar em alguma competição pequena ou alguma coisa do tipo? Competi muito já. Acho que essa fase de competir eu já virei a página, uma coisa bem resolvida. Até porque eu competi muito em alto nível durante muito tempo, então meu corpo tem os efeitos colaterais disso, né? Meu lombar, enfim. E eu não me vejo fora do judô, fora dos tatames. É uma coisa que eu gosto muito, tem muito prazer, me faz bem. É como se fosse uma terapia para mim quando eu tô no tatame, dando aula para os meus alunos. E, e assim, quanto mais próximo, né, do final, mais aprendizado eu ganho e mais exemplo eu tenho que ser para os mais jovens. Então, acho que isso nunca vai acabar, porque é o verdadeiro ensinamento do judô. Já teve alguma vez em alguma luta ou algum campeonato que você pensou em desistir, ah, às vezes por medo de algum adversário ou alguma coisa que estava acontecendo, assim? Não, ganhar e perder faz parte da vida, não só do esporte. Então, acho que o medo de perder, nunca deixei de lutar, competir por medo de perder, né? Óbvio que às vezes você tem algumas dúvidas com relação à sua condição, se você realmente treinou o que precisava treinar, se você realmente recuperou de uma lesão, de uma cirurgia. E isso acontece com todo mundo, com os melhores atletas do mundo, é porque nós não somos super atletas, nós somos pessoas normais, como todo mundo. Mas nunca o medo me paralisou assim ao ponto de deixar uma competição ou desistir de uma competição. É, qual que foi, tipo, o seu campeonato mais difícil que você já ganhou? O adversário também que você já lutou, o mais difícil, assim, que você teve mais dificuldade? Competição mais difícil acho que foi Pequim. Em 2007 eu tinha sido campeão mundial, no Rio de Janeiro. E aí eu fui para Pequim, para os Jogos Olímpicos como, o atleta número um, cabeção do torneio, né, cabeça-chave número um. E foi uma competição que eu estava indo para ser campeão olímpico. Acabei perdendo nas quartas de final para um alemão. E aí a volta pro bronze foi muito difícil para mim, porque eu estava assim, muito triste, inseguro, né, de voltar a competir. Tinha perdido a motivação, porque a minha motivação era medalha de ouro. E aí eu tive que, assim, reprogramar um período muito curto ali para voltar para repescagem. Eu lembro que o meu irmão me ligou, falei pelo celular de um chefe de missão, né, do Brasil, e ele falou comigo e falou: pô, você trabalhou tanto para estar aí, e você vai esperar mais 4 anos para voltar, e aí tentar uma segunda medalha olímpica. E aí realmente eu pensei naquilo, né? Tipo, anos e anos de dedicação para estar ali, e ali foi uma virada. Então, assim, psicologicamente foi uma das competições mais difíceis para mim. Teve algum adversário que você acabou levando, que vocês amizade, você acabou levando para a vida que você conversa, seja de outro país, brasileiro, que você acabou conversando com ele, viram que vocês tinham muito em comum e você tem contato até hoje? Uma história assim que marcou minha vida, não só minha, mas dele também. Eu tive um rival muito grande no Brasil, que foi o Flávio Canto, e praticamente por 7 anos a gente, esse rival, acredito que, eu não sei se foi talvez a maior rivalidade do esporte brasileiro,
mas no judô tenho certeza, não tenho dúvida alguma que foi uma rivalidade. E, e depois que passou essa fase competitiva, né, aquele momento de muita rivalidade, a gente não se falava, enfim, foi muito difícil pra gente, mas a gente aprendeu e amadureceu muito com isso. A gente hoje tem uma relação super amigável, nós somos amigos, então isso mostra que o esporte é muito maior do que a rivalidade, né? E depois o que fica são as amizades. E qual foi o campeonato preferido já, os que você mais gostou? Campeonato Mundial, sem dúvida, no Rio de Janeiro, em casa. É, eu vinha de 6 anos, assim, sem um grande título. Eu fui com medalha de prata em Sydney em 2000, e depois eu ganhei o Campeonato Mundial em 2007. Então foram 7 anos ali sem um grande título. E eu estar em casa, com a minha família, com o Brasil, com aquele ginásio cheio. E, e naquela competição fui também considerado o melhor atleta de judô do mundo. Então foi, assim, foi muito especial, porque foram 7 lutas, 7 golpes perfeitos, né? 7 pons. Então, assim, poucas pessoas no mundo fizeram isso, né? De ter uma conquista tão grande como foi a conquista de 2007. Para fechar, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que buscam evoluir no esporte, na saúde e na vida profissional? Primeiro é entender que sozinho a gente não consegue nada na vida. Nada, né? Tem uma máxima no judô que chama Dita Kyoi, prosperidade mútua, né? Então é eu e você crescer junto. Ninguém consegue ter sucesso sozinho, né? Segundo, nós não estamos sozinhos aqui. Eu, assim, acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus, e eu sei o quanto nós devemos nos conectar. Porque se a gente for atrás de tudo, de onde vem isso, de onde vem aquilo, de onde vem isso, de onde vem aquilo, você vai chegar aqui, vai chegar uma hora que a única explicação é que existe alguma coisa divina aqui, né? Então, eu acho que essa busca espiritual, essa busca mental e essa busca em deixar o mundo melhor é importante para mim. Não é sobre, não é sobre criar pessoas melhores para o mundo. É sobre deixar pessoas melhores para o mundo, porque são as pessoas que vão mudar o mundo, né? Então, é isso que eu tenho passado, assim, quando eu tenho a oportunidade de dizer que quando a gente faz aquilo com amor, quando a gente se dedica, quando a gente tem um propósito muito grande, só isso já valeu a pena. Porque às vezes você conquista alguma coisa, você se torna uma pessoa muito rica, às vezes, ou muito bem-sucedida, mas quando não tem propósito, aí fica uma pessoa vazia. Por quê? Porque você conquistou aquilo sem um propósito. Então eu sempre falo, felicidade, propósito e sempre fazer o bem. Thiago, foi um privilégio conversar com você. Sua história inspira a gente a acreditar na força do esporte e na construção de valores para a vida. Muito obrigado por compartilhar sua trajetória e suas reflexões com a gente, com nossos ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade de estar à frente de jovens promissores que têm um futuro brilhante pela frente. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês a minha história e espero ter colaborado aqui no CompaCast. Obrigado a todos por nos acompanharem. Não esqueçam de seguir nosso perfil no Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube, Instagram e ativar as notificações. Até a próxima.